Então, muito obrigado, Hugo Veiga, que está nesse momento em Los Angeles, certo? Exato. Aí é 8 da manhã, uma impressão minha. 8 da manhã, 8 da manhã. Você veio direto da Sunset Strip, estava lá numa grande bagunça, e aí aterrou em casa, na Foi casa só da tomar um Paris banho. Hilton. Está aí, a Paris está de biquíni agora dentro da piscina, e você veio cá falar conosco aqui, Pobres Mortais, em Lisboa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, de conversar conosco sobre a sua experiência esse ano como presidente. Como é que é ser presidente de um júri interno, Hugo? O primeiro quando chegou, antes de mais, bom dia, não, boa tarde a todos. Tá. Obrigado aí pelo convite. Só vou avisar, assim, infelizmente só vou ter 30 minutos para conversar, mas vamos tentar usar de melhor forma esse tempo. Ser presidente é uma coisa... Edson, tu já foste presidente, não é? De empresa, Não, então, mas nunca foi é outra presidente de Júri responsabilidade, não é? Pérez, né? Porque o Júri Pérez é Mas toda aí uma... ser presidente ali durante 3 dias, está tudo certo. Você, Mas quando é jurado, já tem um pessoal que você não vê durante 30 anos, que fica com uma saudade louca de você. Imagine presidente, você deve sair de casa e a pessoa tira roupa interior em você, que é Não? nada. Quando chegou o convite para ser presidente, eu assim, realmente acho que Cano perdeu o critério, tipo, os gajos, agora, como assim, o pessoal me chama-me? Mas foi uma surpresa, porque o ano passado eu tinha sido jurado de Entertainment for Music, eu já, bem, daqui, sei lá, quando é que vão voltar a convidar, então foi uma surpresa, óbvio que fiquei feliz, mas depois também veio aquela responsabilidade, mas foi relativamente simples, assim, todo o processo Que do critério que você julgamento. estabeleceu? Que critério você estabeleceu para o júri, senhora? Vocês só vão premiar coisas minhas, por exemplo. Isso é um critério? Não. É outro critério qualquer. Olha, até antes de ir para o critério, assim, só para falar um pouco a diferença de ser presidente e ir para Cannes de uma outra forma. Este ano foi o ano mais sóbrio, o meu Cannes mais sóbrio. Eu falava, eu tenho que estar, não posso beber nem ir para a gandaia, porque eu tenho que, pelo menos, parecer inteligente, não é? Tenho que fingir que eu enganar o pessoal, que eu consigo falar umas coisas interessantes. Então foi um processo, foi um Cannes bem diferente assim de todos os outros. Em termos de critério, eu falei assim com alguns ex-presidentes de júri, eu vi assim diferentes pontos de vista e houve um assim que eu realmente assim gostei, me inclinei mais assim em termos de conselho, que foi uma conversa que eu tive com o PJ, em que ele já foi presidente de júri 3 vezes, então pô, o cara tem muita experiência. E ele tinha falado que um dos maiores arrependimentos dele foi a primeira vez que ele foi presidente de júri, em que ele definiu critérios à partida, e eles estavam a julgar e aí chegou, era na categoria de cyber, e quando chegaram para definir o Grand Prix, tinha uma peça que era um craft incrível, um app, assim, era incrível, e tinha umas peças de vídeo que toda a gente gostava, e as pessoas falam, pô, mas isso aí não é cyber, é vídeo, é filme. E eles acabaram por dar o Grand Prix para a peça de craft, incrível. Só que acho que foi 4 meses depois lançaram o YouTube. Então, e ele falou assim, putz, nós perdemos ali a oportunidade de mostrar o que é que seria o futuro do cyber. E hoje em dia, quando olhamos para o universo digital, o vídeo é o maior rei em termos de conteúdo. E essa história, ela me pegou tanto que quando cheguei, e facilitou a vida de presidente, porque eu cheguei lá, eu não vou falar nada, então vou só chegar lá, subir o cafezinho, perguntar se está toda a gente bem, mas foi mesmo assim, em termos de critério, eu pedi que toda a gente usasse o seu próprio critério, né? Mas que não deixassem os preconceitos que nós acumulamos ao longo da nossa carreira, que nos leva até onde nós chegamos, não é? Assim, nós sabemos dizer o que é bom ou identificar uma coisa boa de um projeto ruim, mas às vezes ficamos cheios de verdades e muitas vezes não conseguimos identificar algo que é tão novo que não se encaixa nesses nossos preconceitos do que é bom e ruim. Então esse foi o
principal critério foi deixar que, eu dizia que permitam que o trabalho vos prove errado, né? Prove you wrong. Porque muitas vezes assim, nós estamos a julgar o melhor trabalho que foi feito o ano passado, mas às vezes tem ali uns insights que dão, são insights assim para o futuro. O que é que será o mobile no futuro? Mas então, Isso foi o principal. outra pergunta, ou seja, especificamente mobile, não rola essa pergunta assim, o que é uma ideia de mobile? Ou seja, por que essa ideia está em mobile? Até pode estar em outra categoria, mas por que está ali também? O que é? Define para mim o que é uma peça de mobile. O principal, assim, mobile é uma categoria diferente, porque hoje, se pensares todas as categorias em Cannes, elas entram em mobile. Uhum. E para julgar... O Brand Experience. O B2B, até Out of Home entra em mobile. Tem várias peças, inclusive ganharam algumas que eram interagindo com Out of Home. Print pode entrar em mobile, ideias de print, porque interagem com o celular. Assim, o celular, olha só, estou a falar com o público português, o telemóvel, caralho. O telemóvel, ele é a forma como ele virou uma extensão do nosso corpo, não é? Nós interagimos hoje com o mundo através do telemóvel. E uma grande diferença, assim, que era um critério óbvio que nós falávamos, assim, tudo tem que passar, qualquer ideia tem que passar, tem que ser mobile first. Havia uma subcategoria não, era grande, assim, era a categoria D, e aí dentro da D tinha D01, D0, que era social. Então tinha muitas ideias de social, que era assim, em mobile porque era uma ideia de TikTok, era uma ideia de Instagram, e nós questionámos isso assim, espera aí, mas já existe uma categoria de social and influencer. O facto de acontecer num aplicativo de celular é por si só uma ideia de mobile, e aí nós avaliamos o que era o principal critério em termos de definir se uma ideia entrava ou não para avaliação, se era mobile first. Ou seja, existe alguma coisa no telemóvel que tornou a experiência muito mais, elevou a experiência. Ou seja, esta experiência, se fosse um aplicativo no desktop, né? Nós também acessamos o Instagram no desktop, será que ela seria a mesma coisa? Então nós privilegiamos, acabamos por valorizar mais ideias que realmente usavam alguma ferramenta de um telemóvel para deixar a experiência melhor. Por exemplo, teve aquele Gran Prêmio, acho que foi o Gran Prêmio de Outdoor, que é uma piscina que tem umas pessoas nadando dentro, que a imagem é transmitida para painéis e também é transmitido para terminais móveis. Ou seja, até há o mobile na história. Se calhar até escreveram também nessa categoria, mas isso não é uma ideia mobile first, ou seja, ela é basicamente um outdoor, né, que por acaso pode ser visto em outros lugares do planeta, porque está sendo transmitido via streaming, mas não classifica ela como uma ideia de mobile, é isso? Agora, se usou geolocalização, então aí faz sentido, porque o telemóvel permite ter uma ferramenta de geolocalização. Então, eram critérios que nós íamos discutindo ao longo do processo, que que levaram às decisões que foram tidas. Mas foi muito... eu até vou partilhar aqui algumas coisinhas rapidão. Se eu permitir você partilhar, senão você não... Já tá. Ok, conseguem ver? Agora começa a partilhar. Estão a ver? Não, ouvi você. Não? Espera aí. Opa, começou. Sou eu. Começamos aqui por dar os parabéns, porque foi tão louco a semana que eu não sabia que vocês tinham ganho o Grand Prix. Eu estava assim, eu não entrava na internet para ver notícias, o que é que estava a acontecer, era só ali, tipo, focado no julgamento e noutras coisas que tinha outros a fazer, e de repente eu estou a passar em frente ao palé e eu vejo Muita coincidência. A equipa da FCB no palco, eu, caralho, tipo, até entrei e por acaso encontrando, tu tinhas acabado de subir, logo a seguir. Foi um momento assim incrível, então parabéns para vocês e parabéns para Portugal por estar a alcançar este feito, assim, é incrível. Portugal agradece.
Então, passando aqui para o grupo de júri, este era o grupo. Assim, foi muito... Era um grupo muito divertido, assim, de pessoal. E o que é fixe de mobile, eu não sei se existe essa diversidade de jurados noutros membros de júri. É que tu tens membros do júri que são muito técnicos, então são pessoas que eles não são de storytelling, nunca trabalharam em agência, eles trazem um olhar bem mais técnico da tecnologia que existe dentro de um telemóvel. Tem pessoas que são mais de storytelling e tem pessoas que são mais de digital. Então, assim, foi um grupo que trouxe diferentes pontos de vista para julgar na hora de discutirmos as peças. Uma média de idade baixa, né? Uma média... Não, só eu tenho aqui, já vai lá para... Não, até tem... Acho que está... Olha, acho que estamos... Assim, a nossa profissão, ela tem uma média de idade, não sei, comparando com outras profissões. Mas acho que estava com uma diversidade de idades, estava relativamente equitária. Falando em projetos, assim, quais foram alguns dos aprendizados que nós tivemos? Assim, acho que tivemos 4 assim, principais. O primeiro foram como ideias conseguem mudar o negócio, ou têm o potencial de mudar o negócio de uma empresa. E que eram ideias muito associadas ao próprio business. Um é o Realtone, que acabou por ganhar o Grand Prix, né? Então foi uma ideia de tecnologia que eles conseguiram criar não só um software, mas também as lentes das câmaras dos telemóveis do Pixel, que conseguiam realmente representar as pessoas como elas são. E isso era assim, tem um histórico de retratos de peles escuras que as pessoas não se identificavam. Então, assim, tem várias histórias, já estive envolvido assim, em outros projetos, desde crianças que não se veem representadas nas fotos. Então, assim, a questão da fotografia, ela tem uma profundidade, um impacto emocional profundo. E, ao mesmo tempo, ele trazia algo que era bom para o negócio. Porque, assim, a partir do momento que tu tens uma câmara que é melhor, que consegue colmatar esse problema, acaba por ser bom vai vender mais telemóveis. E isso também foi discutido, assim, pô, mas espera aí, eles estão fazendo isso porque eles vão vender mais telemóveis. Mas que bom que é isso, não é? Quando... Ainda é publicidade, ainda é negócio, né? Sim, exatamente. Às vezes, assim, parece que existe uma coisa, não, mas eles querem ganhar dinheiro. Pô, óbvio, tem que pagar salários, é importante, tem que injetar dinheiro na economia. Agora, que bom que é quando se ganha dinheiro a fazer o bem. Então, isso tem que ser valorizado, porque aí torna uma plataforma sustentável, não é apenas uma coisa que nós vamos lá, fazemos um dia, tipo, é só bonzinhos que nós somos, e depois, bora lá continuar a destruir o planeta. Então, assim, são iniciativas que demonstram uma forma, que é a forma do futuro e é a forma correta de atuar e de encarar o negócio. Depois tem uma outra peça que vou falar lá na frente, até vou passar aqui, que era o Eye Tracker, que é uma peça que, sinceramente, no começo eu ficava assim, será? Mas pessoas que já viveram em situações... O Eye Tracker, basicamente, foi uma parceria também com o Google, de um supermercado em Porto Rico, que quando eles acontecem lá muitos furacões, e quando o furacão passa tem um aviso, vai passar um furacão, as pessoas correm para os supermercados e levam tudo, assim, entram em pânico e chegam lá, fazem um arrastão no supermercado e faz com que muitas pessoas, quando chegam lá, não tenham mantimentos essenciais para passar o furacão. Então, o que eles criaram uma ferramenta que identifica por onde o furacão vai passar e dá dicas do que comprar, ou seja, quais vão ser, mediante essas dá uma lista de mantimentos e de bens necessários para esse momento.
E as discussões que nós tivemos lá, ele acabou por ganhar ouro. Eu estava assim um pouco de pé atrás, porque eu pensava, no momento em que tu tens a vida da tua família em risco, estás assim a acreditar, peraí, eu vou comprar 20 litros de água. Peraí, eles estão-me a dizer aqui que só preciso 2. Então tá bom, então vou lá. Não, não é? Não é bem assim. Mas ao mesmo tempo, ele dá-te meio que um direcionamento, assim, se calhar não vou precisar dos 10 ou dos 20 litros, mas não vou comprar os 2, mas vou comprar, sei lá, uns 7 litros. Se calhar não vou precisar de 400 rolos de papel higiênico. Exatamente. Então, e tinha 2 membros do júri que já passaram, viveram, e eles falaram como isso era uma ferramenta muito importante, que realmente as pessoas entravam em pânico, e como isso era importante. Então, ter esse olhar de pessoas que experienciaram, já vivenciaram algo assim, ajuda muito na hora de avaliar. E o mais importante, assim, até porque está aqui nessa questão do Business Transformation, é que ela é uma ferramenta, olhando para o futuro e olhando para um momento em que o mundo está a sofrer questões logísticas. Às vezes possuis no telemóvel uma ferramenta que vai ajudar a mudar o teu negócio, o negócio logístico de uma empresa. Então, para o supermercado, este exemplo era relevante para um momento assim. Mas se pensarmos em larga escala e no ano inteiro, de que forma é que nós podemos trazer dados, unir dados em tempo real ou não só, ou analisar tipo dados da sociedade para definir questões logísticas ou como aprimorar essa questão. Deixa eu ir aqui para a frente. Este era o projeto aqui do Eye Tracker, que leva para um outro ponto que é cada vez mais importante em qualquer categoria. Assim, nós falamos muito, foi curioso, em mobile eu esperava muitas ideias de metaverso, de realidade aumentada, não teve nada. Pelo menos que chegou... Inteirinho, né? Realidade aumentada tá old fashion, né? Metaverso ainda não existe basicamente. Né? Ou seja, este ano não teve nada disso. Foi assim, foi curioso, não teve. E a verdade é que também assim, os jurados presenciais, eles só avaliaram 1/3 das peças. Teve jurados shortlist, então eles dividiram o trabalho. Então pode ter havido peças de realidade aumentada ou de metaverso que nós não chegámos a avaliar. Então é um ponto que vale, um parênteses que vale a pena dizer, mas do que chegou ao long list, não tinha nada de realidade aumentada. Então isso leva a crer que, apesar de mobile ter a ver com inovação, com tecnologia, tipo, não é importante essa tecnologia se não for relevante para o contexto onde se insere. E nós vimos cada vez mais o contexto cultural, social de uma ideia, assim, ela traz muitos pontos na hora de avaliar uma peça, porque mostra como a ideia, naquele contexto, se tornou ainda mais relevante na vida das pessoas. Então, este é o exemplo do Eye Tracker. Tivemos o Unfiltered History Tour, é? O contexto de entrar no museu e mostrar o outro lado da história. Esta foi a peça mais premiada este ano em Cannes, com 3 Grand Prix. Ganhou em várias categorias. Né? Sim. Não ganhou em mobile, assim, era uma das peças que eu achava que deveria ter ganho mais, mas, enfim, no contexto das conversas acabou por ficar na prata. E teve o Jersey Pay, que era uma ideia da Corona no México. No México, assim, nos estádios existem muitos roubos, não é? Roubo de carteira, não é? E aí eles falavam, as pessoas passaram a não levar dinheiro, nem cartão, nem dinheiro para o estádio, ou seja, não vendiam cerveja. Então eles criaram esse NFC, que colocavam no brasão da equipa de futebol, e as pessoas podiam comprar, estava associado ao seu cartão de crédito, então a pessoa só levava a t-shirt do clube e compravam cerveja através disso. Então, mostrando como o contexto cultural é importante. Passaram roupa de touch.
Diz? Passaram a roubar xixi depois disso. Se calhar foi isso. Outra questão é, tipo, como a partir do momento que tu tens um telemóvel que é algo tão pessoal, como conseguimos fazer ideias que são mesmo focadas em ou apenas num indivíduo ou num grupo de pessoas, e aqui traria tipo o Whopper Glitch, que foi uma ideia que levou ao ouro, principalmente por ser direcionado a um grupo muito difícil de comunicar, que são a audiência de gamers. É muito difícil criar algo que realmente é relevante para eles geralmente ficam meio... não se engajam com ideias de marca. E esta peça que também acho muito boa, de novo, para aquele critério de olhar para o futuro. O Quest for Dyslexia, uma ideia da Samsung junto com um jogo mobile, em que, acho que já não lembro assim do números, mas na China existem, sei lá, 1 em cada 5 crianças sofre de dislexia, só que os pais não levam, muitas vezes, ao médico com medo de saber, então preferem não saber. Tipo, não vão atrás. Então o que eles fizeram foi criar uma ferramenta invisível que, enquanto as crianças estão a jogar esse jogo, quem sofre de dislexia toma decisões, ou seja, acaba por tomar decisões erradas com base na dislexia, porque eles são palavras que são muito próximas uma da outra, e então é uma inteligência artificial que vai identificando essas decisões que as crianças vão tomando, e no final mandava uma mensagem para os pais a dizer, olha, mediante o que nós analisamos, existe uma probabilidade do seu filho ou sua filha terem dislexia, seria bom consultar um médico. Ou seja, eles não dão, só dão assim um sinal de que pode ter. E é o grande insight desta ideia é que eles criaram uma tecnologia, uma inteligência que trabalha de uma forma invisível e que não interfere na experiência das pessoas. Então é algo bem é um insight Hoje está poderoso. medindo dislexia, mas amanhã também pode estar medir miopia, pode estar medir algum tipo de qualquer de outra questão cerebral, ou seja, é natural imaginar que a gente poderá estar no futuro, né, consumindo entretenimento e sendo examinado. Sim. Não, é uma coisa, dá um exemplo que ocorreu lá no... Assim, porque a partir do momento que vai as discussões para ouro já viram mais quentes. Então, a certa altura, alguém falou, né, que estava a defender esta ideia, que imagina, para as pessoas que não estavam a defender a ideia, né? Imagina que tinhas uma tecnologia, de repente, no assento do teu carro que tu diriges todos os dias, tem um sensor que identifica se vais ter câncer na próstata, cancro na próstata. E aí tu, vais para casa, vais para trabalhar, passeias, de repente recebes uma mensagem, pô, temos aqui este sensor no teu banco do carro que talvez tenha... É melhor ir ver lá, assim, é melhor se calhar tomar lá uma dedada para ver se está tudo certo ou não. Pô, se calhar o banco já dá dedada e tudo. Não, aí é para Grand Prix, né? mas a ideia era essa, assim, de como às vezes tu criar uma tecnologia que não interfere na experiência, que pode trazer um benefício. Óbvio, tu tens o chamado opt-in, né? Tipo, eu aceito que isso aconteça, né? Eu aceito que essa inteligência invisível esteja a correr enquanto eu tenho esta experiência. E por fim, o último ponto foi simplificar. Nós tivemos projetos que eram complexos do ponto de vista da tecnologia, como o Eye Tracker, mas depois tinha ideias que eram, por exemplo, o Itaú WhatsApp Bank, que foi eles conseguirem colocar toda a experiência do banco num aplicativo, no WhatsApp. Então as pessoas na Argentina e assim, nos países da América Latina, como a internet do WhatsApp é gratuita, as pessoas só usam o WhatsApp para tudo. Então, a partir do momento que tu simplificas uma experiência, uma relação com o banco numa ferramenta que as pessoas já usam no dia a dia e que já sabem usar, que é simples, foi muito valorizada. E esta ideia do SOS Migrants, que era um número,
assim, tem vários imigrantes e refugiados que chegam a Paris, eles não falam a língua. Então eles criaram, mas toda a gente tem telemóvel. Isso é uma coisa, e eles têm acesso à eletricidade, eles têm o Wi-Fi da cidade, então é uma forma de se comunicarem com as suas famílias que ficam nos países. Mas eles criaram esse número, que basicamente é um número do WhatsApp, em que tu só colocavas um emoticon, um emoji, com aquilo que estás a necessitar. Então, se estás doente, eles já te direcionam para um hospital perto que atende pessoas, atende refugiados ou imigrantes. Se precisa de comida, eles dão um direcionamento automático, através do Google Maps, para as pessoas se dirigirem, mesmo que elas não consigam falar a língua, pelo menos elas têm a informação de como chegarem e serem atendidas nas necessidades mais básicas. Então foi uma ideia bem, também quase levou ouro. Assim, a verdade é que tem tanta ideia boa que é difícil não... chega um momento que assim dói no coração, de, pô, esta ideia aqui merecia mais. Bom, mas enfim, se vocês, eu realmente eu posso ficar mais uns minutinhos depois tenho mais uns 5 minutinhos, se alguém eu ia tiver perguntar perguntas. se alguém tiver alguma pergunta a fazer, é essa pergunta, gente. Então, o que eu peço, então, é que a pessoa que quiser perguntar, levante o braço e eu abro o som. Se alguém tiver alguma pergunta, olha tudo aqui. Fernanda, então, pode abrir o som aí, Fernanda. Olá, Hugo, boa tarde, tudo bem? E aí, Fernanda? Tudo bom? Tudo bem? Olha, obrigada em primeiro lugar. Do que eu percebi em Cannes esse ano, houve um buzz muito grande à volta do metaverso e tudo que tem a ver com o metaverso. Queria saber da tua parte se isso se refletiu nas ideias que vocês avaliaram, se essa trend, se essa trend se revelou real, vá lá nessa categoria do mobile. Não, Já percebi que houve uma que tinha a ver com os NFTs, não é? Não, nem os NFTs eu disse errado, é NFC, que é aquelas pastilhas de aproximação. Ou seja, ok, a pessoa conseguia aproximar, mal, então. conseguia pagar através de aproximação. Não teve, e de novo, eu não sei se as peças foram inscritas e não chegaram ao long list. No meu grupo de avaliação de peças, não tinha peças de realidade aumentada, agora com os óculos Rift e com eu esperava assim ter mais ideias, tanto que já ganharam em anos anteriores ideias com realidade aumentada e realidade virtual. E este ano não tinha muita coisa, então não sei se não foram produzidas muitas ideias, se não foram inscritas, a verdade é que não chegaram ao momento da avaliação. Eu tenho uma pergunta, então, que na verdade duas Obrigada, perguntas. Obrigado, Fernando. Duas perguntas só. Uma, se você tiver que aconselhar, tem um criativo aqui nessa sala, ele quer ganhar um leão de Cannes Mobile ano que vem, o que ele tem que fazer? Não existe receita. Dá uma qualquer... Tem que estudar muito. O que é que tem que fazer? É como qualquer outra ideia para qualquer outra categoria. Tem que usar o potencial essa ferramenta, usar num contexto relevante com uma ideia que... Então, vou fazer a pergunta ao contrário. Assim, agora eu vou fazer o contrário. O que ele não precisa fazer? Tipo, não faz mais isso. Já foi, passado. Anda. Não é para mandar para Cannes. Que conselho você fala? Tipo, esquece. É pequeno demais, não vale a pena. O que você recomendaria para não fazer? Se for aquelas ideinhas que tipo, é uma piadinha, ou... Eu acho que hoje em dia, se for só uma ideia só porque é uma ideia fixe, não vai ganhar. Ela tem que ter um impacto, assim... Tem que ter uma relevância. Tem que ter uma relevância no contexto cultural ou na vida das pessoas. Se for só aquela coisa... e às vezes, assim, o humor é muito importante e está em falta na nossa profissão, porque hoje em dia não se pode fazer piada com nada. Pode ter humor, sim, é necessário. O Whopper Glitch é uma peça com muito humor. Que peça é essa? Tiveram outras que ganharam... Diz? Que peça foi essa?
O Upper Glitch era aqueles... Nos jogos tem várias coisas que são os glitches, que é quando estás a jogar e de repente há ali um erro e todos os gráficos ficam meio malucos, então eles transformaram tudo, o glitch, transformaram o app deles, do Burger King, cheio de glitches. Então a pessoa entrava e estava tudo com glitch, então tinha, sei lá, um hambúrguer com batata frita dentro com hambúrguer, e aí eles começaram a vender os glitches também que as pessoas podiam pedir pelo celular, pelo telemóvel. Então tem um contexto em que o app, e estava numa categoria de app, que era a principal, ou seja, tudo andava à volta do app, através dessa ideia de que eram os glitches. Tipo uma piada interna para gamers. Ok. Então, uma piada interna para gamers, no fundo, um insight cultural específico para aquele target. No mínimo, era relevante para aquele target. Sim. Hugo, posso Sim? perguntar? Lucas. Claro, tudo Lucas. Bem? Prazer, Tudo parabéns. Bem. Eu estou a falar, isto é um call para Portugal, porque eu só estou a falar com um brasileiro. Como brasileiro, está no Chile. Nossa, já está bom. Atrás de mim Tudo bem, Lucas? Tudo bem, eu estou na casa do meu filho com os netos, estava uma zona aqui há uns minutos, ainda bem que o telefone estava em mute. Mas é o seguinte, houve algum grupo lá em Cannes, nessa sua área, que se distinguiu etnicamente, assim, americanos, europeus, ou algum grupo mais que parecia ter contribuído com o maior número de projetos? De projetos ou nas conversas no grupo de jurados? Não, de projetos. Por exemplo, quantos foram finalistas no seu grupo? Eu acho que, se olharmos assim, da América Latina, teve vários projetos. Então, o Jersey Pay, iTracker, o Itaú WhatsApp. O Itaú é brasileiro? Foi na Argentina esse projeto. O Itaú é um banco que tem presença na América Latina. Então tiveram, acho que, 3 projetos. 3 projetos ganharam ouro da América Latina. E tinha, por exemplo, o Quest for Dyslexia, que era da Coreia. Então tem o da China. Tiveram, acho que isso, no final teve um balanço entre peças equilibrado, assim, de todas as partes do mundo. Houve um domínio americano, por exemplo? Não, acho que não. Porque eu acho que até falando até do contexto cultural, as pessoas ficavam surpreendidas com os contextos de cada região ou de cada país ou de diferentes grupos, no caso, por exemplo, do projeto da França dos imigrantes. Eu acho que não foi uma categoria que foi dominada por países anglo-saxónicos, por exemplo. O que acontece o ano passado, Entertainment for Music... Uma coisa engraçada, porque no Print, que foi a categoria que eu votei, 80% do trabalho, aliás, 95% do trabalho era de grandes países. Assim, nem país pequeno europeu passou para a finalista. Ou seja, era Estados Unidos, Canadá, México, uma coisa, Inglaterra, e era isso. Não era muito mais... O que é uma mídia mais tradicional acabava tendo domínio desse. Sim, e essa mídia mais tecnológica acaba espalhando mais pelo mundo. Curioso. Mas, por exemplo, o ano passado, quando eu estava no grupo de Entertainment for Music, foi uma bandeira que eu levantei muito, porque era só, chegamos aos finalistas, tinha 80% que era americano e inglês. E aí porquê? Porque tinha peças da Dua Lipa e do Childish Gambino, Kendrick Lamar, toda a gente conhece, então ao avaliar peças de música, o peso do artista e da artista é muito forte. Então, aí eu estava sempre a dizer, espera aí, vamos avaliar todas as ideias. Imaginem que eles estão falando que este é o melhor rapper de Porto Rico. Vamos falar que este é o Jay-Z. Vamos avaliar com esses olhos. Se fosse o Jay-Z fazendo esta ideia, de que forma é que vocês iam votar? Porque havia alguns membros do júri que falavam assim, Beyoncé. Não, for me, I see Beyoncé gets a 9. Tipo, pô, não é assim. Gente, vamos acalmar, a gente está avaliando a ideia. Não, aliás, esses artistas já chegam com um peso maior. Até deveríamos desvalorizar um pouquinho, porque eles já têm esse valor inconsciente nosso na hora de votar. Mas, enfim, pessoal, eu tenho mesmo que ir.
Obrigado, Hugo. Foi sempre muito divertido, curioso e pertinente sua presença. Obrigado a quem esteve com Obrigado, pessoal. Bom vos ver. Palmas aceleradas para o nosso convidado. E ele tem que sair porque ele precisa fazer alguma coisa. Tá? Tem que voltar para a praia, né? Um abraço. Um abraço para todos. Um abraço. Tchau. Tchau, obrigado. Prazer.